Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O tema da aula que eu fiquei para gravar para vocês é sobre a família Lamiácea. Então, aqui já na capa, a gente já vê uma representante aqui dessa família, que é o rubim. Então, vamos ver um pouquinho mais das características dessas plantas. Bom, a família Lamiácea tem distribuição cosmopolita. Nós temos em torno de 300 gêneros e 7.500 espécies. No Brasil, 38 gêneros e 500 espécies. Isso falando aqui de todas as plantas, tá? Não só de plantas da família Lamiácea. Quer dizer, não só das plantas daninhas dessa família, falando de plantas no geral. São plantas muito importantes em áreas de pastagem, pomares e cafezais. E muitas vezes nós reconhecemos ela por este nome aqui, ó, pelo fato dela apresentar a corola, então o conjunto de pétalas, bilabiada, certo? Mas, né, o nome dela é plantas da família Lamiácea e vocês podem encontrar aqui também esse nome em alguns livros mais antigos. Bom, nós temos elas em todo o país, então seja por gêneros nativos ou gêneros introduzidos. E nós temos plantas aí que variam desde um porte herbáceo até o arbustivo ou arbóreo, que é menos frequente, mas pode ter também. Bom, nós temos muitos gêneros, né, invasivos, heliófitos, que ocorrem em áreas aqui ocupadas tanto pela agricultura quanto pela pecuária. Então, aqui eu separei esses principais gêneros para vocês, que nós podemos encontrar aqui nas lavouras e pecuárias. Nós vamos ver nessa aula que leonotes e leonuros são os que a gente vê mais frequente. Mais algumas características dessas plantas, então nós vimos que no geral elas são ervas ou arbustos, dificilmente vão ter árvores, mas pode acontecer. E duas características bem legais dessa família para diferenciar no campo é que são plantas aromáticas e que têm os ramos quadrangulares. Então, são duas características que já fazem aí no campo vocês pensarem que é da família Lamiácea. Uma planta aromática e ali com um ramo quadrangular. As folhas são opostas, tá? Dificilmente ali nós vamos ver elas verticiladas ou alternas. As folhas são simples, tá? Raramente são compostas. Não tem estípulas, são serreadas. A inflorescência é cimosa, frequentemente congesta, então tem que retornar aí alguns termos botânicos. As flores geralmente então são vistosas, bissexuadas, zigomorfas e diclamídeas. E o fruto geralmente é uma baga ou esquizocarpo. Então, essas são as principais características das plantas desta família. Bom, aqui como eu havia dito para vocês, né, a família ela pode ser aqui caracterizada pelos caules quadrangulares, pelas folhas opostas, cruzadas, com limbo simples ou ainda recortado profundamente, que é o que acontece lá na foto da capa que a gente viu, Leonoros, então o gênero da espécie do rubim. As flores têm a corola bilabiada, que também é uma característica dessa família, e são reunidas aqui em cachos ou glomérulos sésseis ou pedunculados. E geralmente as espécies invasivas, né, que a gente vai ver aqui, no geral elas têm esse fruto seco, esquizocarpos. Então aqui eu coloquei até para vocês a definição de uma corola bilabiada. Então corola é o conjunto de pétalas e no caso aqui elas são fundidas na base. E a parte apical dela, mais para cima, é livre. E aí elas são livres e divididas em dois lobos, como se fossem lábios. Então, é o mesmo que dizer corola labiada ou bilabiada. Então, essa é uma das principais características, então, dessas plantas daninhas dessa família. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês se recordarem, que a família Lamiácea tem muitas ervas aromáticas que são cultivadas no Brasil.
Então, só para vocês verem, para a gente não falar só de plantas daninhas, para vocês terem um comparativo, nós temos lavanda, erva cidreira, poejo, alfavaca, orégano, alecrim, tomilho, hortelã, boldo brasileiro. Então, todas essas plantas são da família Lamiaceae. Então, tem características semelhantes com as plantas daninhas que nós vamos ver. E vejam, todas elas são aromáticas, que é uma característica dessa família. Aqui eu coloquei para vocês o cordão de frade, também dito ali cordão de São Francisco. Então, nome científico, Leonotis nepetifolia. Então, gênero, Leonotis, nepetifolia, a espécie. Então, é o conhecido cordão de frade, como vocês podem ver aqui nas fotos, ele bem pequenininho, ainda no estágio de plântula. Aqui a gente consegue ver bem mesmo as folhas serriadas, né? Diferente do rubim, que a gente viu que ela vai ter elas lobadas, né? Recortadas ali as folhas, aqui elas não são recortadas, elas são serriadas. E vejam que são folhas simples, né? Não são folhas compostas. Vejam aqui até, inclusive, ela tem um pedúnculo maior aqui. Dá para ver as flores também dessa espécie. Então, Leonotis nepetifolia, então o nosso cordão de frade, é uma planta nativa da África. Provavelmente ela foi introduzida aqui no Brasil como uma planta ornamental. É uma planta que não exige muito quanto aos nutrientes. Ela cresce em solos arenosos, argilosos, rochosos, no acostamento de rodovias. Então, por isso é uma espécie não tão exigente. Mas, né, ela tem suas preferências em relação ao pH. Ela se desenvolve um pouco melhor em pH de 6,6 a 7,5, em solos férteis e bem drenados, assim como todas as plantas. Ela é muito bem adaptada a regiões ensoloradas e ela pode ser uma espécie perene ou anual, tá? As sementes dela sobrevivem a condições desfavoráveis, então são sementes que apresentam dormência. Então daí também vem um pouco da dificuldade em controlar essas espécies. Bom, ela pode ser introduzida em áreas, né, de lavoura ou em pastagem de forma ali tanto acidental, porque ela pode estar ali aderida ao maquinário ou às roupas das pessoas que estão ali envolvidas no processo de produção, mas ela também pode ser inserida naturalmente, né, pela dispersão das suas sementes, o que é favorecido ali pelas suas características morfológicas da semente, que permite uma fácil dispersão dessa espécie. E as dificuldades do controle químico do cordão de frade vêm principalmente aqui da sua dormência das sementes, que permite ali uma viabilidade longa dessa espécie naquele ambiente. Outra forma também da dificuldade do controle químico é porque apresenta uma cutícula espessa, impermeável, e isso faz uma barreira, né, de contato com as gotículas pulverizadas dos herbicidas, tá? E além disso, é uma espécie que apresenta alta densidade tricomática, ou seja, tem muitas tricomas, tanto, né, em ambas as faces ali da folha, tanto na abaxial quanto na adaxial. Então, dos dois lados ali do limbo foliar, nós temos muito tricomas. E nós já sabemos que muitos tricomas também dificulta ali a absorção, a penetração do herbicida ali na folha. E também o contato daquela gotícula para ser absorvida. Bom, listei para vocês na literatura, né, nos guias de herbicida registrados para controle, nós temos glifosato e diquat para o cordão de frade. Então, isso é o que tem recomendável lá para o controle dessa planta. Outra espécie aqui, muito frequente para a gente, é Leonorus cíbricus, ou seja, o conhecido rubim, erva dos zangões, chá de frade, tá?
Então, todos esses nomes são nomes comuns que vocês podem encontrar por aí. Então, vejam aqui, né? Ele pequeno, ele um pouquinho maior, pequeno aqui bem parecido com o cordão, né, de frade que a gente viu. Mas aqui, ó, nós vemos ele já grande, o rubim, com suas flores rosas e as suas folhas aqui, ó, bem recortadas, né? São folhas bem recortadas quando a gente compara lá com o cordão de frade. Bom, em relação ao rubim, nós temos também alguns herbicidas registrados, tá, para o controle. Então, procurando no guia de herbicidas, nós temos diuron, metsulfuron, ametrina, 2,4-D, dicamba, MSMA, nicosulfuron, simazina, glifosato, saflufenacil, metsulfuron e tembotrione. E aqui nós temos algumas misturas formuladas que também tem na sua bula a recomendação para o controle do rubim. Então, ametrina com diuron, imazetapir com saflufenacil, atrazine com simazine, diuron com MSMA, diuron com hexazenone, alaclor com trifuralin e diuron com glifosato. Então, misturas formuladas de fábrica. E aqui eu coloquei para vocês algumas dificuldades, então, peguei um trabalho, tá, lá da revista Planta Daninha, tá aqui a referência para quem quiser buscar, e listei aqui, né, peguei as tabelas mostrando a principal barreira que apresentam essas plantas a penetração dos herbicidas. Então, aqui há o rubim e aqui é o cordão de frade. Então, vejam que o rubim também apresenta muitos tricomas, tá? Além de ausência de estômatos na face adaxial. E o cordão de frade também aqui tem muitos tricomas, tem uma cutícula bem espessa na face adaxial e também tem baixa densidade estomática, o que também acaba dificultando, então, toda a absorção de produtos. Aqui coloquei para vocês, então, a foto do rubim, né, do lado do trabalho, mostrando a parte adaxial aqui na figura 1 e a parte adaxial na figura 2. Então, aqui a gente consegue ver, inclusive, os tricomas e aqui a gente consegue ver os estômatos que tem também nas folhas. Aqui também a parte abaxial e a parte adaxial do cordão de frade. Então, vejam, olha a alta densidade estomática que nós temos aqui nessas folhas. Então, dificulta mesmo que o herbicida, que a cauda pulverizada, entre em contato com a superfície da folha para que ele possa ser absorvido. E aqui são inúmeros, né, pessoal? Então, índice estomático, densidade estomática, comprimento do ostíolo, tudo comparando essas espécies. Espessura da cutícula, tá? Tanto nas duas faces da folha. Olha a densidade de tricomas do cordão de frade, como ela é bem alta. De todas as espécies que foram comparadas nesse trabalho, é a que mais tem tricomas em ambas as faces. Então, isso dificulta mesmo a absorção de herbicidas quando a gente faz o controle em pós-emergência dessas espécies. Tudo bem? Bom, e aqui, por último, só para finalizar, coloquei mais uma planta dessa família, que é bem comum, a gente até vê em terrenos baldios, né, que é o hortelã, o fazendeiro, né, Cantinoa americana. Então, ela também é uma planta da família Lamiácea, que também tem aquele odor característico, é uma planta aromática. E listei alguns herbicidas que estão no guia de herbicidas recomendados para controle dessa espécie. Então, lá estavam selecionados atrazina, clorimuron, metribuzin, clomazone, flumioxazin, picloram, imazetapir e imazaquim. E misturas formuladas de fábrica, né? Atrazina com simazina e imazaquim com metribuzin. Então, pessoal, quero agradecer vocês. Essa foi a aula sobre a família Lamiácea, algumas características botânicas, alguns métodos ali de controle químico, o porquê é mais difícil de controlar essas plantas
em pós-emergência, por causa dos tricomas, por causa da cutícula espessa, características dessa família, que são plantas aromáticas, caules, ramos quadrangulares, a corola bilabiada, que também é uma característica dessa família, e também a dificuldade de controle, porque as sementes apresentam dormência e isso garante uma longevidade dessas espécies no campo. Então, até mais e até a próxima aula.